Este podcast é produzido pelo Correio. Eu acho que o Brasil precisa de educação e cultura. Não basta só daquela escola regular, conteudista, ou estudar para se concurso, passar no vestibular, para concurso, para né? daqui a pouco passar num concurso. E eu acho que isso aí, as escolas precisam pensar em formar um ser humano. E a música e a arte, ela é fundamental para essa formação. Isso. Ah, que alegria, quanta honra receber aqui meu parceirinho agora, Bento, e meu parceirão Fernando César no Conversa com o Zé. Pô, bem-vindo, que música linda. Essa música é sua, Bento? Sim, essa música se chama Luz de Vida, é minha, do meu primo Gabriel de Holanda e do meu tio Hamilton de Holanda. A gente fez ela em 2021, em homenagem às mães, foi perto do Dia das Mães, e ela tá no álbum Machixe Samba Groove, Sim, do Hamilton de Holanda. Do Hamilton que ganhou o Grêmio Latino, não é isso? Isso. É um descasso também, né? Pô, bem-vindos aí, Fernando, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Valeu. Fernando, uma vez você me disse que cresceu ouvindo dizer que o choro estava acabando, né? E a gente está vendo que o choro continua vivo, pelo menos em Brasília. A que se deve isso, irmão? O choro é a essência da nossa música popular, né? Então essa conversa que tinha antigamente, que o choro ia morrer, eu nunca entendi, porque aonde eu ia no Brasil tinha alguém tocando choro, né? E isso não parou, né? Aqui em Brasília, né, a força do Clube do Choro e da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo é impressionante, né? E ajudou a fomentar, a revigorar o choro, a fortalecer e levar isso para o Brasil todo. Essa força do choro de Brasília se espalhou pelo Brasil todo. E Brasília tem uma diferença do choro, né? Eu vejo assim, eu ouvi uma apresentação de um grupo de São Paulo, muito bom, mas muito quadradinho, e Brasília tem uma verve diferente, né? Diferente também do tradicionalismo carioca, né? Porque a que se deve a isso? Eu falo muito do sotaque do choro de Brasília, né? O sotaque do choro é a ousadia. E essa ousadia é herdada do rock and roll, né? Do rock de Brasília, que foi feito aqui, né, na década de 80, né? O Brasília foi a capital do rock, né? Esse período, tantas bandas aqui. Eu acho que essa ousadia do roqueiro a gente conseguiu incorporar e levar para o choro e tornar o choro de Brasília e levar essa ousadia para o sotaque do choro de Brasília. Uma marca registrada brasiliense, né, não? E você citaria alguns nomes do nosso chorinho, como o Ian Cury, o Benon, como é que é? Quem mais você se chamaria? Márcio Marinho, Vitor Angeléias, tanta gente. É um time que não para de crescer, não para né? de crescer. Eu me lembro do Ian Cury pequenininho também. Esse aqui, Bento, você veio aqui ao jornal em 2017, cara, eu acho, em 2017, com um baixo, eu achei legal pra caramba, só com um baixo que você tinha descoberto Beatles, principalmente Paul McCartney, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com o baixo. Então, eu comecei a tocar, eu sempre gostei de baixo desde de criança, assim, bem pequeno. Mas eu tocava bandolim e cavaquinho também. E depois eu consegui um contrabaixo e comecei a tocar. Legal. E ainda toco ele, mas agora estou estudando mais o bandolim. Teve um momento que foi a piração de Beatles, né? Assim, muito assim, Paul McCartney. Ele se apresenta, ele aqui tem até no nosso Facebook do Correio, você
Tocando Beatles. É muito lendo legal. biografia, Sim. ou aquela coisa assim. Cara, muito legal essa Um dia que descoberta, ele né? passou a tarde inteira lá em casa, ele e o Pedrinho Martins, guitarrista, Sim, só tocando grande Beatles. Pedro Martins. Passaram a tarde inteira tocando Beatles. O repertório, assim, Pedrinho também é fã Sim. incondicional dos Beatles. É, um grande guitarrista, né? E como é que você está quantos anos agora? 16. 16. Você joga bola, Sim. torce pro Flamengo, joga videogame. Eu não jogo tanto, não. Normalmente quando tô na casa de um amigo, um negócio assim. Mas como é que é tempo para estudar? Porque bandolim tem que estudar pra caramba, né? Como é que você faz? Além de estudar o bandolim, tem que estudar aquela coisa chamada matemática, biologia, português. Como é que faz para conciliar esse tempo mesmo? Então, tem alguns compromissos da música que às vezes eu preciso de faltar um dia de aula e aí eu vou recuperando, faço as tarefas à noite, mas eu sempre vou bem assim na escola. E sempre está dividindo certo aí, né? Sim. Bacana. E Fernando, eu queria também fazer uma homenagem aqui ao seu Américo, tá? Seu pai que foi embora no ano passado, né? Eu queria saber dele, da importância dele, saber de você, da importância dele para a sua carreira musical. É lógico, um grande pai, um grande nome também da cena cultural dessa cidade. E para você? A família dele sempre, foi uma família musical. O avô dele, né, era um seresteiro, o pai tocava trompete, o irmão saxofonista. E ele tocou sempre a vida inteira, né? Ele nunca foi o profissional da música, mas a música sempre esteve junto a ele. Uhum. E em casa, ele sempre teve piano, órgão, e o violão, lógico, e outros instrumentos. E quando eu e meu irmão começamos a ter contato com um instrumento musical... Foi aqui em Brasília? Foi aqui em Brasília. Né? Vocês vieram do Rio, né? A gente veio do Rio, em 77. No Natal de 80, o Hamilton ganhou uma clarinetinha de brinquedo da Hering, com a escalinha de sol maior. E aí a gente começou a tirar som e fazer música com aquele brinquedinho. Aí meu pai logo comprou uma escaleta e pintou as teclas. A escaleta é aquele pianinho de boca, né? Sim. Pintou as teclas, né? Coloriu com as mesmas cores das notas da clarinetinha da Hering. Uhum. E aí começou. Ele começou a frequentar o Clube do Choro, né? Em 78, 79, levado pelo saudoso Evandro Barcelos. Sim. E aí comprou cavaquinho, e os discos que tocavam em casa eram de choro. Assim, ele sempre ouviu muita música, então a gente teve muita informação musical, né, por conta disso. Mas quando a gente começou a se interessar por um instrumento musical, o que estava rolando era o choro. Sim. Mas você falou do rock, mas vocês também tiveram uma experiência roqueira, né? Mais o Hamilton, né? O Hamilton tocou na banda Entregadores de Pizza. Né? grande nome de banda de rock de Brasília. Que legal. E meu pai logo, ali no início da década de 80, ele foi para a reserva da Marinha. E aí foi cuidar da nossa música, da nossa musicalidade. Né? Então a gente tinha ensaio todo dia. Acho que essa foi a melhor coisa que ele fez, mesmo sem ter noção do que ele estava fazendo naquele momento. Da dimensão da dimensão isso daquilo. Né? A gente, desde novos, nós aprendemos a tocar juntos. E se apresentavam vários palcos da cidade, televisão. Mas antes de se apresentar, a gente estudava, ensaiava em casa, tocava os três juntos todo dia. E seu pai tocava? Violão. Você? E cavaquinho também, né? Eu comecei tocando cavaquinho, depois a gente trocou. Ele comprou 7 cordas para ele, mas que acabou que praticamente não usou, porque foi quando eu fiz o processo para sair do cavaquinho e ir pro 7 cordas. Fernando, eu queria que você falasse um pouco, cara, de um disco que eu acho uma joia rara, chamado Tudo Novamente, lançado em 2016. Eu queria que você falasse dele, como é que foi o processo aí de escolha do repertório também, que é um disco que as pessoas têm que ouvir. Ele está no Spotify? Tá no Spotify. Ah, então beleza. Vamos ver lá, moçada. Spotify, Fernando César Regional, Tudo Novamente. Eu recomendo, é um descasso, viu? Recomendo mesmo. Fale um pouco dele. Inclusive, na época, você escreveu um negócio interessante que diz mais ou menos assim, é o futuro
o passado no futuro ou o futuro no passado, sim, uma coisa legal. É porque, o futuro revisitando o passado, alguma coisa nesse sentido, né? Porque realmente é isso, assim, talvez que você tenha sentido, né? É o som daqueles velhos regionais que tocavam nas rádios do Brasil, né? Que gravavam, né? Que gravaram desde Carmen Miranda, Emilinha Borba, Francisco Alves, Silvio Caldas, né? Até chegar... A turma do Bel Canto, né? Até chegar, o Regional Época de Ouro gravou com Marisa Monte, com Lobão, com Lenine. Então esse é o som, né, do Brasil, né? O Brasil profundo, ouvia, né? Se ouvia Luiz Gonzaga, né? Sim. O Jornal do Canhoto gravava com Luiz Gonzaga o tempo todo, né? Bacana. Então esse é o som, né? Acho que raiz do Brasil. E assim, poder trazer e dar continuidade a esse som, obviamente a gente trazendo as informações que a gente tem hoje, né? Não é o mesmo som, mas Sim. a gente bebeu naquela fonte e está trazendo, né, as outras informações junto com aquela que a gente tomou. Sim, é um som, é um disco perfumado de Brasília, né? Eu acho legal pra caramba, descasso, velhão. Bento, eu queria que você falasse um pouco desse seu instrumento, cara. Como é que você casou com ele? Porque é um casamento, né? Agora não tem mais como, né, para você conhecê-lo, né? Que ele todo dia deve ter uma novidade. Ele te apresenta uma novidade, né? Esse aqui é o bandolim, que ele tem origem árabe, só que ele não nasceu, né? Só Sim. que ele tem origem no alaúde, sabe? Esses instrumentos de corda árabe que tem aquela parte de trás aqui maior, né? E foi dos mouros lá, né? Foram para a Península Ibérica lá e tudo. Chegou lá, aí ele veio para o Brasil pela Europa, né? Uhum. Eu acho que não se tem registro da data que chegou aqui, mas foi perto de 1808, né? Quando a corte. Veio para cá, né? A corte de Dom João VI, Provavelmente né? foi no Rio de Janeiro que chegou primeiro. E ele sofreu muita adaptação aqui em relação ao, por exemplo, o bandolim português lá, que toca o fado, que acompanha o fado. Esse bandolim que chegou, Hoje? o bandolim que chegou da Europa para cá, tinha a parte de trás maior, né? Essa parte aqui, tipo uma bola assim. Como se fosse alaúde Isso, também. tipo um alaúde. E aí chegou aqui, ele já tinha alguns tipos diferentes, tipo na Alemanha e nos Estados Unidos, eles começaram a fazer modelos diferentes de bandolim. No final do século XIX, começo do século XX. Experimentar coisas novas, né? Principalmente nos Estados Unidos. Criaram vários modelos com couro, com vários furos de metal, igual um banjo, de metal igual aqueles instrumentos que tem um metal dentro que vibra, né? Sim. Os instrumentos dinâmicos, né? Fizeram vários tipos, e aí aqui no bandolim, tipo, o formato que ficou assim, que é esse formato aqui, foi que o Jacó, ele tipo meio de pera assim, e com fundo reto. Mas antes já tinha o formato de pera com fundo reto, mas ele que deixou mais claro e botou esse padrão. Então esse é o brasileiro. Esse é o bandolim brasileiro. Esse é o E esse aqui brasileiro tem que chega. Esse aqui tem uma corda a mais. 2 cordas a mais, um par de corda a mais. Que também é a mesma história, já tem de antes, mas ele está sendo desenvolvido pelo meu tio, Hamilton. Começou a desenvolver em 2000. Bacana. E você tem projeto aí de shows agora? Como é que é? Vocês falaram que tem um show agora dia 9 de novembro, né? A gente tem um show aqui na Caixa Cultural Brasília, hindu, com a participação especial da Larissa Maitá, percussionista. Ah, que bacana. Eu queria falar desse show, falar da mãe do Bento, sua esposa também, que é uma grande artista, né? Como é que é esse projeto lá em casa? Como é que vocês conversam? Vocês sentam na mesa, vocês conversam ou cada um toca um instrumento? Como é que é? Todo mundo faz muita coisa lá e faz para todo mundo, né? Ela escreve o projeto pra gente, né?
Tem a direção musical. A gente grava a trilha da peça dela, ou eu faço a direção musical da peça dela. É o tempo todo cheio de cada um participando do projeto do outro. Deve ser bacana pra caramba, né? Deve ser nos ajudando, né? Na hora do almoço lá, o papo que rola deve ser legal pra caramba, né? Cara, outra coisa legal que eu queria perguntar para vocês, que eu acho o mais importante dessa nossa conversa é qual a importância do choro para a música brasiliense, sacou? Como a gente consegue preservar o choro? O que a gente faz para preservar o choro? Com políticas públicas, com o choro indo para as escolas, como é que a gente trabalha isso? Eu acho uma maneira de se perpetuar isso, política pública para levar exatamente o choro, né, a arte para dentro das escolas públicas do Distrito Federal. Isso é muito importante, né? Infelizmente, as crianças das escolas públicas, muito poucas têm contato, né, com a arte de modo geral. Principalmente com a arte brasileira, né? A arte brasileira, exatamente. A música popular brasileira que está assim... a música instrumental popular brasileira não está na grande mídia, né? Então, sim. E essas crianças não têm acesso a isso, né? Não têm acesso. A gente precisa poder levar isso a essas crianças, né? Eu tenho feito ao longo dos anos alguns projetos para levar o choro para dentro das escolas públicas, e não só para tocar, né? A gente monta uma cartilha para dar para as crianças, faz os vídeos, bota o QR Codezinho ali na cartilha para as crianças poderem acessar o YouTube e assistir o vídeo da gente falando sobre o instrumento, contando uma história do choro, mostrando um vídeo, uma playlist, isso tudo está na citando cartilha. Os grandes nomes Exatamente, para choro. Saber, assim, às vezes eu tenho uma viagem assim, daqui a 50 anos, será que alguém vai chegar fora do Brasil, 100 anos, e geralmente quando a gente toca fora do Brasil tem um grupo de brasileiros que vão assistir, né? Sempre tem aquela coisa, e você toca um Carinhoso, por exemplo. Será que daqui a 100 anos as pessoas que estão fora, brasileiros ou descendentes deles, vão saber cantar o Carinhoso fora do Brasil? Sim. Não, assim, a gente tem que se mover. Eu acho que a Secretaria de Cultura, o FAC, tinha que ter uma linha, né, de financiamento, de formação, né, para poder levar a arte para dentro das escolas públicas. A gente tem que... eu acho que o Brasil precisa de educação e cultura. Não basta só daquela escola regular, conteudista, ou estudar para se concurso, passar no vestibular, para concurso, né? daqui a pouco passar num concurso. E eu acho que isso aí, as escolas precisam pensar em formar um ser humano. E a música e a arte, ela é fundamental para essa formação. Isso. A gente está falando da formação, da educação do jovem, né, na escola, mas também tem do jovem músico, né? A importância também do Estado olhar para o jovem músico, né? Dar uma bolsa de estudos, dar alguma coisa, que a gente não percebe isso. Pelo menos aqui em Brasília, você não vê, né, um incentivo a jovens músicos. É como o Bento, poder, né, num país, eu acho, num país, entre aspas, decente, o Bento teria uma bolsa de estudos para ele se aprimorar, para ele avançar. E Brasília, por exemplo, não tem. Você não vê uma ação de Estado, né, para valorizar jovens talentos, né? Isso é um problema também para a gente. Eu acho que isso também vem dessa coisa da formação nas escolas, né? Eu acho que quanto mais jovens estiverem interessados na arte, eu acho que o Estado vai ter que ter uma outra visão em relação a isso. Talvez hoje a pouca quantidade não estimule o Estado a olhar, né, para esses jovens, essas crianças, né? Sim, mas sempre aparece, né? Sempre tem gente. Sempre tem gente. Brasília Brasília, aqui no Correio, a gente recebe releases de gente que está começando, gente boa. Sim. Pra caramba. E aí eu levo para outro problema também, que é a falta de espaço para essas pessoas se apresentarem, para essas pessoas crescerem, né? Um palco, né? Esse é um grande problema de Brasília também. A gente tem o Clube do Choro, né? E o Feitiço das Artes, que toca a música brasileira, e são poucos os espaços, né, que
que tem para as pessoas se apresentarem. Infelizmente a gente está com pouquíssimos espaços, realmente. Assim, eu acho que os empresários aqui de Brasília estão com pouca visão do que é a cultura. O que ele pode ganhar investindo em cultura. Né? Eu acho que as pessoas têm pouco conhecimento, né, do que é a cultura fora do Brasil. Né? Por exemplo, assim, o turismo... É isso que eu ia falar também. Na França, por exemplo, né, a força do turismo é o turismo cultural lá. E Brasília tem vocação para isso. O Brasil tem, assim, é um país riquíssimo culturalmente, né? Cada estado cheio de manifestações. Sim. Brasília é assim. Brasília, reúne Brasília tudo, tem né? tudo. Reúne Brasília. Tudo aqui. Porque a gente tem um olhar para Brasília que você é uma cidade administrativa. Brasília não é só uma cidade administrativa. Né? Brasília tem uma gastronomia forte. Brasília tem uma rede hoteleira forte. Brasília tem uma cultura forte. E você não vê uma ação que possa, né, unir tudo e atrair turistas para cá, né? Vamos aqui assistir, vamos ao Clube do Choro, vamos assistir um evento esportivo, um evento de lazer, alguma coisa, você não vê um show, você não percebe que uma preocupação de Estado para esse tipo de ação, né? É complexo, porque é aquela coisa que a gente sempre comenta, né, das obras, né, políticas que são feitas, né? São obras que dão visibilidade, de repente... Imediata, né? Imediata, e de repente uma música instrumental, uma música caipira, não vai dar tanta visibilidade para o patrocinador naquele momento, né? Mas ele pensa, precisa parar de pensar, né, numa coisa imediatista. Sim. Brasília tem que ter uma... E Brasília, por mais que Brasília sofra com esse tipo de governança, Brasília continua resistindo, né? Desde os anos 70, né? Sim. Com a chegada, como seu pai também viveu, era um momento aqui complicado também, a gente não tinha espaço. E surgiu um amigo de Holanda, surgiu um Fernando, surgiu agora um Bento, né? A gente ainda tem essa força cultural, apesar desse, entre aspas, descaso desses caras, né? A cultura está viva, né? Quem administra precisa olhar para ela. Sim. Porque ela vai fazer a diferença no futuro. Sim, ela vai, do lado econômico também. A gente está falando vamos ter um olhar econômico para isso. A gente tem um produto muito bom, que é a música brasiliense, né? Tanto a música instrumental brasiliense, que é muito forte, né? Tem um espaço ali, um espaço arquitetônico perfeito para esse tipo de ambiente cultural, né? Sem dúvida. A quantidade de musicistas que saem daqui. Brincadeira. Músicos e musicistas. Brincadeira. É impressionante. Indo para a Europa, indo para tudo quanto é lugar. Muito legal. O Ian agora, recente, né? Talvez Sim. seja o Pedro Martins também. Pedro Martins que está indo aí direto, né? Pedro Aguiar, um violonista que eu conheci lá de Sobradinho. Né? Que está na Alemanha. O cara toca... Caramba, toca demais. Eu queria que vocês tocassem mais uma música pra gente. E depois a gente vai falar dessas camisas, né, cara? Que legal. Obrigado, hein, Natinho. Valeu, hein, moçada. Coincidência danada, né? Coincidência. Hoje eu vim homenageá-lo e vocês também vieram aí com a camisa do Natinho. Eu passei vamos passar lá no Natinho para pegar umas camisas pra gente gravar o podcast do Zé lá. Ah, legal. Manda aí. Terceira parte só? Duas terceiras partes? Uma e vai pro final.
estou encerrando aqui o nosso bate-papo com muita alegria e satisfação de recebê-los aqui. Tomara que o Bento apareça de novo daqui a 5 anos, já arrebentando a boca do balão. E, Fernando, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, meu irmão. Obrigado pelo convite, Zé, e o seu carinho sempre, e pelo apoio que você dá à nossa música aí. Obrigado a vocês. Obrigado. É isso, moçada. Até a próxima.